Aprenda a silenciar a tua mente e não seja refém de estímulos rápidos e que te dão uma dopamina rápida. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e esse é o episódio 20 do Desafio SPMV. Se tu não conhece o Desafio SPMV, eu criei um desafio para eu me tornar o protagonista da minha vida, para eu alcançar o que eu desejo com sentido, que era uma coisa que eu não tinha anteriormente, e eu criei esse desafio para eu me tornar o protagonista da minha vida. E hoje, dia 1º de setembro de 2025, fazem exatamente, eu estou vendo aqui a quantidade de dias, fazem exatamente 133 dias que eu estou nesse desafio. E eu estou acompanhando toda a minha jornada nesse canal aqui. Então, se tu gosta de desafios, se tu gosta de conteúdos de desenvolvimento pessoal, esse é o lugar certo. E eu quero conversar contigo sobre um aspecto que eu percebi durante esse desafio, durante esse processo de 133 dias, que é a parte de silenciar a própria mente, de silenciar o nosso consumo, pois o consumo excessivo faz a gente se perder. O consumo excessivo de informações faz a gente ficar mais ansioso, faz nós ficarmos mais estressados e mais desconectados da gente mesmo. O objetivo desse desafio é encontrar a conexão com a gente mesmo. E eu entendi na prática que quanto mais eu estava conectado com o ambiente externo, com redes sociais, quanto mais eu estava conectado com esse ambiente externo, mais eu estava desconectado de mim mesmo. E mais o meu sentido de vida desaparecia. E mais outros sentimentos negativos apareciam, como a ansiedade, como eu comentei, o estresse, a dúvida, o questionamento, o medo de tentar algo diferente. Todos esses sentimentos negativos, eles se apresentavam nesses momentos em que eu estava mais conectado com o ambiente externo. E nos momentos, eu entendi isso, nos momentos em que eu estava com a minha mente silenciada, quando eu estava em um momento de tranquilidade minha, do meu corpo, da minha mente, a vida ficava mais leve e esses sentimentos negativos, eles desapareciam ou diminuíam bastante. Então, eu entendi na prática, nesse desafio, que o ato de silenciar a própria mente, silenciar o nosso consumo, silenciar o que a gente vai escutar, silenciar no geral tudo que a gente vai acompanhar é algo muito importante. E se tu não tiver essa silenciação, tu nunca vai ser capaz de caminhar dia após dia sem ter resultados. Tu nunca vai conseguir focar no longo prazo, porque o consumo excessivo faz a gente ficar focado em uma recompensa rápida, em uma dopamina barata, vai fazer com que a gente sempre espere pela próxima recompensa, é sempre pelo próximo resultado. Nós nunca vamos ser capazes de esperar, de ter paciência, de ficar tranquilo. Nós sempre vamos querer estar no agito, estar no meio de muito barulho. Só que o barulho, ele não acompanha uma saúde mental boa. Então, se tu deseja viver com sentido, se tu deseja viver com significado, tu tem que aprender a se afastar desses estímulos rápidos, da dopamina barata, do desejo de buscar uma recompensa rápida para realmente viver uma vida tranquila. Se tu deseja viver com sentido, tu precisa fazer isso. E como que tu pode fazer isso? Vem a pergunta. Bom, eu encontrei essa resposta no desafio SPMV.
Esse desafio eu criei com a intenção de eu alcançar os meus objetivos, alcançar os meus sonhos, mas eu entendi que é muito mais do que só alcançar um sonho, um objetivo, alcançar uma meta, mas é um estilo de vida, é uma conexão com o nosso próprio eu, é uma conexão com a gente, é um momento de tranquilidade, é uma conexão com o que a gente realmente quer na vida e não apenas coisas vazias. Então eu encontrei essa resposta de como ficar mais conectado consigo mesmo fazendo esse desafio. Então, claro que eu vou te indicar a fazer esse desafio também. Esse desafio é composto por alguns pilares como sono, leitura, escrita, meditação, exercício físico, foco em um projeto novo. Esse desafio é com foco realmente em mudar o teu estilo de vida, uso de menos redes sociais. Então, o foco é realmente mudar o modo como tu está vivendo, para que tu consiga alcançar o que tu deseja com mais facilidade, com mais significado também. Às vezes a gente corre muito atrás de desejos, de sonhos que não são nossos, mas que foram impostos pelos outros e nós acreditamos ser nossos. Então, é muito importante que tu foque em si para que tu entenda realmente se o que tu está buscando é para si ou para o outro. E se for para o outro, é melhor que tu desista, pois se não é para ti, não tem significado e não vai valer a pena tu perder tempo da tua vida. E a vida em si, o tempo da nossa vida, é o nosso bem mais precioso. A gente tem que aproveitar esse tempo. A gente tem que aproveitar o tempo com o que é significativo, não com o que é passageiro, não com o que é momentâneo. Só que a gente não é ensinado a viver na tranquilidade. A gente não é ensinado a viver na calma. Nós somos ensinados a viver sempre no movimento, a viver sempre no barulho, a viver com muitas informações. Tu precisa estar conectado diariamente numa rede social. Tu precisa estar conectado diariamente no Instagram. Tu precisa estar ali, pois se tu não estiver ali, meu Deus, tu é visto como alguém diferente, tu é visto como outro ser de outro mundo. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar esse padrão de estímulo rápido. E nós precisamos focar no que é mais significativo, no que é mais profundo, pois o que é significativo é que não vai, falei aqui. Falei aqui, então vamos de novo. O que é significativo é o que vai nos levar ao objetivo que nós realmente queremos. Só que nós estamos acostumados a focar no que é rápido, a focar no que é raso. Nós estamos acostumados a viver numa vida que não é verdade. Nós estamos acostumados a viver em ilusões. Nós estamos acostumados a acompanhar vidas perfeitas, a vidas em que não há erros, a vidas que não há questionamentos. Nós estamos acostumados a acompanhar esse tipo de vida e nós desejamos esse tipo de vida para nós. Só que essa vida é uma ilusão e nós não conseguimos alcançar ela. Daí a gente se compara, a gente fica num looping, sabe? A gente nunca sai daquele lugar, a gente nunca consegue encontrar um sentido próprio, pois nós estamos tão imersos nesse mundo virtual, nesse mundo de estímulos, que nós nos perdemos. Nós ficamos presos em um labirinto que nós mesmos criamos. E eu tenho a visão, hoje eu tenho a visão, de que a gente não consegue atingir os nossos sonhos, pois nós ficamos muito focados no que os outros estão fazendo. E por nós estarmos com esse foco que não é na gente, a gente perde o prazer em cuidar da gente, a gente perde o prazer de ficar com a gente mesmo. Só que a gente precisa desse contato, a gente precisa disso para ter uma boa saúde mental. É importante que tu silencie a tua mente e que tu foque em si mesmo, que tu foque no que é significativo, que tu foque em buscar o que tu deseja e não tentar agradar as outras pessoas e não tentar ser alguém que tu não é.
O objetivo da vida não é sobre usar máscaras, mas é sobre ser quem tu é de verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem se tu errar, tá tudo bem se não dar certo, tá tudo bem se tu falhar um dia, tá tudo bem. Faz parte da vida e esse é o processo da vida. Só que, como eu falei antes, nós estamos acostumados a viver em ilusões. Nós estamos acostumados a viver o que não é verdadeiro. Só que a gente precisa viver o que é verdadeiro. E tu encontra isso quando tu silencia a tua mente. Quando tu começa a selecionar o que tu vai acompanhar. Quando tu começa a selecionar o que tu vai escutar. O que tu vai acompanhar. Tu começa a realmente deixar esse padrão rápido de lado quando tu começa a ser seletivo. Só que, claro, ninguém vai dizer isso pra ti. Por que eu vou dizer pra ti que, bom, se tu não gostou do meu conteúdo, não é pra me acompanhar, pois se tu não gostou, não vai fazer sentido pra ti, não tem por que tu perder tempo me escutando. Por que eu vou dizer isso? Por quê? As pessoas não dizem isso, mas essa é a verdade. Tu tem que utilizar o teu tempo e não perder o teu tempo com o que não é significativo para ti. Então, assim, se tu deseja alguma coisa, se tu quer conquistar alguma coisa na tua vida, tu precisa utilizar o teu tempo com sabedoria. E tu precisa silenciar a tua mente para que tu consiga ter essa sabedoria. E a silenciação começa com a seletividade também. Então tudo se interliga, seletividade, silenciação, recompensas rápidas, paciência, tudo isso está interligado. A minha visão de vida é essa. E eu acredito que a vida realmente significativa, ela não se encontra no que é rápido, mas se encontra no que é profundo, no que realmente traz conhecimento e no que realmente é verdadeiro também. Eu não gosto de ver aquelas vidas perfeitas, aqueles discursos perfeitos. Eu gosto de ver quando há um erro, quando há uma falha, quando há uma melhora, quando há realmente a apresentação do que é verdadeiro, sem a tentativa de agradar o outro, sem a tentativa de querer fazer aparecer ser alguém que tu não é. Eu tenho essa visão, eu gosto muito mais daquilo que é verdadeiro, não daquilo que é maquiado. E eu espero que tu também queira o que é significativo e não o que é maquiado. Mas se tu tá nesse vídeo aqui até agora, eu tenho certeza que tu é o tipo de pessoa que gosta do que é profundo, do que é verdadeiro. E eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários também. O que tu acha sobre isso? O que tu pensa sobre tudo isso que eu falei aqui? Porque o objetivo é a gente formar aqui um conhecimento que realmente é profundo, que realmente é significativo. Eu falo aqui sobre saúde mental, eu sou estudante de psicologia, mas eu não vou falar sobre só pensamentos, só emoções, não é o meu jeito. Então eu estou fazendo aqui algo que eu quero, algo que eu gosto, algo que eu vejo que tem sentido. E eu quero que tu faça isso também. O objetivo aqui do meu vídeo, o objetivo desse canal aqui é te ajudar a encontrar o teu próprio sentido e tornar mais leve o caminho também. Eu, por muito tempo no passado, eu vivi com uma vida pesada, com um caminho pesado. Eu não gostava do que eu vivia. Eu sempre me culpava, mas muitos desses sentimentos, eles vinham por eu estar acompanhando muito os outros, por eu estar sempre focado na vida do outro, por eu estar imerso nesse mundo de estímulos rápidos. Peso que eu vivi, eu vejo que um dos fatores que contribuiu para esse momento da vida foi o excesso de informações e a falta de seletividade que eu encontrei hoje, que eu aplico hoje no meu dia a dia. E eu te digo uma coisa, quando tu começa a viver desse modo, tudo muda. Tudo muda, tu começa a realmente focar no que é significativo. A vida muda. A vida muda, tu começa a preferir muito mais um livro. Aqui, ó, tô com esse livro. Esse livro aqui, tu começa a preferir muito mais
o conhecimento daqui do que o conhecimento que é passado nas redes sociais. Tu começa a aprender por si, tu começa a questionar por si, tu começa a imaginar por si, tu começa a visualizar por si. E é preciso que tu faça isso. Eu estou te passando aqui um conteúdo para te abrir os olhos, mas tu vai abrir realmente os teus olhos e realmente viver para si quando tu se desligar desse ambiente e tu começar a focar nos hábitos significativos da tua vida. E esses hábitos significativos tu consegue construir num local que eu já te falei, que foi onde eu construí tudo isso, construí essa visão, que foi no Desafio SPMV. Eu criei uma estrutura de organização diária, de metas, planejamento, que tu pode acessar de modo gratuito, não tem nenhum custo. O link do template do Notion vai estar aqui na descrição, então acessa ali. Acessa ali porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, a minha vida mudou. A minha vida mudou, eu encontrei uma saúde mental melhor de verdade. De verdade. Anteriormente, no passado, há 133 dias atrás, eu não sabia muito bem lidar com os meus desejos, com os meus questionamentos, com os meus sonhos. Eu não sabia ter uma flexibilidade de decisões. Eu não sabia focar em mim mesmo, eu não sabia silenciar a minha mente. Mas eu aprendi. Aprendi a partir desse desafio. Então, assim, o caminho, ele não vai ser rápido. Já te digo isso. Já te digo isso. Ele não vai ser rápido, não vai ser do dia para a noite, mas vai ser a partir da tua ação diária de foco em si mesmo. E isso tu vai encontrar a partir da leitura, da meditação, da escrita, do foco em si mesmo, dos momentos de silêncio. Hoje eu tenho momentos em que eu me silencio de tudo, sem nenhum barulho, sem nada. Eu fico parado, com os olhos fechados. Não é um tipo de meditação, mas é um momento de silenciação da minha mente. É um momento que eu realmente me conecto comigo mesmo. E é uma coisa que eu te indico a fazer bastante, porque realmente muda o nosso modo de perceber o nosso ambiente externo, o que a gente faz, a nossa vida. É algo realmente que te coloca para o hoje. E no mundo que a gente está, no mundo cheio de informações, recompensas, estímulos, isso é muito importante, certo? Então, eu espero que a partir de hoje, depois de tudo que a gente conversou aqui, tu silencie um pouco mais a tua mente. Fique mais em si. Fique mais em si, fique mais conectado consigo e não gaste o teu tempo com ilusões que são propagadas no ambiente externo. Não caia em ilusões, seja seletivo e escolha muito bem quem que tu vai acompanhar, escolha muito bem como que tu vai usar o teu tempo. Em vez de gastar o teu tempo, comece a usar o teu tempo, pois é a tua moeda mais valiosa, não esquece disso. Fechou? A gente se vê na próxima e se fez sentido para ti esse vídeo, se tu quer mais conteúdos como esse, vai aqui no meu canal e se inscreve, pois muitas pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos, então vai ali, se inscreve, a gente tá junto nessa e vamos ser juntos os protagonistas de nossas vidas. Tamo junto, a gente se vê na próxima e mergulhe mais.